Maguinha Malta, filha do senador Magno Malta, está conosco novamente. Maguinha, querida, bom dia. Bom te ver e te ouvir por aqui, Maguinha. Bom dia, meu amigo Pitoli. Bom dia, sua audiência. Coisa boa estar junto com você aqui de novo, meu amigo. É uma honra, Maguinha. Maguinha, vou pedir licença para o Wellington Barros trazer uma informação, porque eu preciso te ouvir sobre a tua opinião sobre. Wellington Barros, conta pra gente do que se trata, Barros. Pitoli, a Lei Estadual número 12.479 de 2025 do Espírito Santo, mais conhecida como Lei Antigênero, começará a ser julgada pelo Supremo Tribunal Federal na próxima sexta-feira, dia 21. A ação direta de inconstitucionalidade, a chamada ADI, movida por entidades contra a lei, foi incluída na pauta de julgamento da sessão plenária virtual com início às 11 da manhã do próximo dia 21. A ministra Carmen Lúcia, relatora da ação, já elaborou seu voto e pediu a inclusão do processo na pauta do Pleno. A pauta já foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Os 11 ministros da Corte participarão do julgamento da ação. Em análise está a manutenção ou a derrubada da lei que permite a pais e responsáveis proibir a participação de seus filhos em atividades de gênero realizadas em qualquer escola sediada no estado do Espírito Santo. O teor do voto de Carmen Lúcia só será conhecido quando a sessão virtual tiver início. A sessão se estenderá até às 11h59 da noite do dia 1º de dezembro. As sessões virtuais do STF ocorrem eletronicamente, sem encontro presencial dos ministros. É um julgamento colegiado realizado de maneira assíncrona e remota. O relator disponibiliza o voto no sistema eletrônico do tribunal e os demais têm um prazo para votar, manifestar-se ou pedir vista, que seria a suspensão do julgamento. No caso concreto, o prazo irá, repito, até às 11h59 da noite do dia 1º de dezembro, quando acabará a sessão. Para o STF declarar a lei inconstitucional, é preciso que a maioria absoluta de seus membros vote nesse sentido. Isso significa que pelo menos 6 dos 11 ministros precisam votar a favor da ADI em exame para que a lei estadual antigênero tenha seus efeitos anulados. A lei, que é a que eu disse, 12.479 de 2025, diz o seguinte: fica assegurado aos pais e aos responsáveis o direito de vedar a participação de seus filhos ou de seus dependentes em atividades pedagógicas de gênero, conforme definido nesta lei, realizadas em instituições de ensino públicas e privadas do Espírito Santo. A lei define atividades pedagógicas de gênero como aquelas que abordam temas relacionados à identidade de gênero, à orientação sexual, à diversidade sexual, à igualdade de gênero e outros assuntos similares. Maguinha, quero te ouvir sobre esse julgamento. Muito pertinente, obrigado por trazer esse tema, que é algo que está acontecendo aqui no meu estado do Espírito Santo, nesse exato momento. Julgamento marcado no STF para dia 21 agora, mas é algo que nós temos visto por todo o Brasil, por isso acho muito pertinente trazer aqui, Pitoli. Antes eu quero também fazer menção, estou com a bandeirinha do Brasil aqui atrás, como você, de que hoje, dia 19 de novembro, é o dia da bandeira nacional, né? Nós precisamos continuar cultivando esse amor pela bandeira, ensinar as nossas crianças, que é a nossa futura geração, a amar a bandeira do Brasil, as nossas cores. Isso está entranhado dentro de nós patriotas. Queria fazer aqui estou muito feliz de hoje entrar no Dia da Bandeira aqui falando com você. Estou feliz também, Maguinha. Obrigado por estar conosco nessa data. Hoje pela manhã, como todos os dias, veiculamos o hino nacional e hoje o hino da bandeira também, né? Salve o símbolo Augusto da Paz. Fala, Maguinha. É isso aí. Então, nós temos visto no Brasil muitos casos, toda hora, na verdade, acontecem casos de judicialização às pessoas, instituições, entidades, e não é mera coincidência, em sua esmagadora maioria, sempre são organizações, partidos de esquerda, judicializando, levando coisas ao STF para tentar resolver na canetada coisas que são prerrogativa do Poder Legislativo. Como foi dito, o deputado Alcântara Filho, deputado estadual, aqui do Espírito Santo, fez esse projeto de lei 12.479, que nada mais faz. Olha só, olha o que nós estamos vivendo. Um deputado fazer uma proposta legislativa, um projeto de lei para algo que já existe,
que já deveria ser considerado um direito, para que os pais tenham o direito de querer ou não que seus filhos sejam expostos nas escolas a conteúdos de gênero. A própria LDB, a Lei de Diretrizes da Educação, fala sobre isso, que os pais devem participar da educação. A verdade, até porque tudo começa em casa. É direito da família. E nós temos visto isso em outras instâncias, não só com essa questão de gênero, mas temos visto o sistema de educação brasileiro querer enfiar de goela abaixo das famílias militância religiosa, essa militância com relação a questões de gênero, que no final das contas a gente sabe que é sexualização, erotização das nossas crianças, tudo aquilo que nós, conservadores, que somos maioria esmagadora nesse país, não queremos. E como pais temos direito. Pois bem, um projeto de lei para que os pais tenham que autorizar por escrito que seus filhos participem desse tipo de aula nas escolas, tanto públicas quanto privadas. Sabe o que aconteceu? Como foi dito aí, o governador não sancionou ou vetou no prazo certo, a Assembleia Legislativa foi lá e promulgou a lei. E aí, o que aconteceu? Judicializaram. Eu vou ler para você aqui as instituições que judicializaram essa lei, que entraram com uma ação de inconstitucionalidade no STF, querendo que o STF diga que essa lei é inconstitucional, sendo que essa lei não viola direito nenhum. Ao contrário, ela diz exatamente o que a própria LDB, repito, a Lei de Diretrizes da Educação, fala. Vamos lá, as instituições que entraram pela inconstitucionalidade dessa lei. PGE, Espírito Santo. Ministério Público do Espírito Santo. Pasme vocês, Ministério Público de Contas do Espírito Santo. Minha pergunta, o que o Ministério Público de Contas tem a ver com isso? Maguinha, então eu vou aqui fazer só uma interrupção para te devolver. O não sancionar por parte do governador foi mais ou menos assim: não vou me indispor com o eleitorado, mas ponho em entidades e instituições do Estado para destruir a lei. Eu não me posiciono, não queimo meu filme, mas aí eu ponho o Ministério Público, eu ponho o Estado contra a lei. Foi covarde o governador, hein, Maguinha? Fica claro, né? Muito claro. O que o Ministério Público de Contas do Espírito Santo tem a ver com isso? Eu te pergunto. Entrou aqui na ação de constitucionalidade. Partido PSOL, Partido Rede, Sustentabilidade, Aliança Nacional LGBT, Fonatrans, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Essas instituições entraram no STF com um pedido, uma ação de inconstitucionalidade para essa lei. Vamos lá, Pitoli. O tão falado, nos últimos dias, principalmente semana passada, procurador Gonê, que foi reconduzido à Procuradoria-Geral da República, que tem dado decisões altamente estapafúrdias, não é? Fez lá um processo lá contra o presidente Bolsonaro, que não diz nada com nada para acusar o presidente Bolsonaro, tem se comportado como um menino de recados do STF, do ministro Alexandre de Moraes. Esse mesmo Gonê, pasme você, deu parecer favorável pela constitucionalidade dessa lei, Pitoli. Exatamente, o procurador Gonê deu parecer favorável pela constitucionalidade. Sabe por quê? Porque essa lei é totalmente constitucional, ela não está ferindo nada. Nada. Aliás, esses pais já deveriam... Já existem outras legislações que garantem isso aos pais, mas como no Brasil não existe mais justiça... Maguinha, mas é o mesmo PGR que pediu para o Clezão ir para casa. É isso. Ou seja, que infelizmente ele é tão reconhecido, ele é tão, como é que eu posso dizer, prestigiado, que a decisão do Clezão, o pedido dele para o Clezão voltar para tratar em casa, terminou na morte do Clezão.
Ou seja, os pedidos dele só são atendidos quando ele reza a cartilha. exato. Quando ele trabalha de pau mandado. Essa é a verdade. Exato, perfeito, Essa Maguinha. é a verdade. A gente está aqui para falar a verdade. E aí, sabe o que acontece? Semana passada, no dia da sessão de recondução do Gonê, o senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato, fez uma fala demonstrando sua insatisfação com o Gonê, porque ele deu parecer favorável à constitucionalidade dessa lei e disse que essa lei proíbe as escolas de falar de gênero, de fazer essas ações, quando na verdade não é nada disso. Como a esquerda distorce as coisas, né? Sempre. Onde já se viu isso? Professor ser proibido? Não, o professor não foi proibido, não. A lei só está garantindo aos pais que eles é que decidem se querem que os filhos deles ouçam dentro da escola, que vai lá para estudar, para aprender português, matemática, Exato. história, Deixa eu te perguntar, civilidade. hein, Maguinha, não é para aprender questões relacionadas a gênero que meu filho vai para a escola, né? Acho Começa por aí. Isso, né? isso é papel de pai e mãe. Exatamente. Começa por aí. Mas a lei não diz isso, não proíbe nada. A lei não tem nada a ver com isso. A lei só diz que os pais terão que autorizar por escrito que seus filhos façam parte disso. Sejam expostos a esses conteúdos. Para você ver, Pitoli, como eles são, que quando todo mundo reza a mesma cartilha, quando o Gonê reza a cartilha, ele é o cara. Mas ele foi cutucado nisso aí no dia da recondução dele. Porque ele deu o parecer favorável à constitucionalidade dessa lei. E o deputado Alcântara, que é o autor dessa lei, subiu na tribuna aqui do Espírito Santo, obviamente, e contrapôs a fala do senador, porque não condiz com a verdade dos fatos. Não condiz com a verdade dos fatos e trata de desinformação, porque o cidadão que estava assistindo aquilo ali e não sabe o contexto, pensa que realmente é isso, que a lei está proibindo professores de falar em sala de aula. Não tem nada a ver com isso. Quero repetir para sua audiência, você que é do Brasil inteiro, principalmente você que é do Estado do Espírito Santo, as instituições que entraram com ação de inconstitucionalidade para essa lei, para você ver o estado de coisas em que vive o Brasil, os nossos estados. PGE, Espírito Santo, Procuradoria Geral do Estado do Espírito Santo, entrou na ação. Ministério Público do Espírito Santo, Ministério Público de Contas do Espírito Santo, isso aqui para mim é uma aberração maior do mundo. Partido PSOL, Partido Rede, Aliança Nacional LGBT, Fonatrans, Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas. Só instituições, partidos políticos de esquerda. De esquerda. Nós não podemos parar de denunciar essas coisas. Quero parabenizar o deputado Alcântara por essa lei, pela iniciativa dessa lei, e penso que nos estados, todas as assembleias legislativas do Brasil, em que tem deputados conservadores, precisam ter um projeto de lei como esse, porque o direito dos pais sobre a educação de seus filhos tem sido violados todos os dias no Brasil, e nós precisamos falar sobre isso. Agora, Maguinha, infelizmente, e eu preciso colocar dessa forma, a gente sabe como o Supremo Tribunal Federal tem lidado com essas pautas. Exceto que teve ali recentemente, naquela saída abrupta de Luiz Roberto Barroso, tratando do aborto daquela forma, né, e logo depois uma mudança repentina de posição do Supremo, enfim, num sopro de sensatez. Mas a gente sabe que Rosa Weber fez o que fez com relação ao aborto e foi embora. Barroso fez o que fez com relação ao aborto e foi embora. São os corajosos que caem atirando, né? O cara sai, dá o golpe de misericórdia e vai embora. Estes que vão votar sobre esse tema,
eles permanecerão na casa, né? Embora a opinião pública é o que menos interessa para eles. Você nutre alguma esperança diante do que nós desejamos, que é a manutenção dessa lei? Olha, eu vou repetir a fala do próprio deputado autor da lei, que na tribuna da Assembleia Legislativa, essa semana, quando refutou a fala do senador Fabiano Contarato, disse: eu creio em um milagre. Então, estou com ele nessa frase. Também creio em um milagre, porque realmente só um milagre para que isso não aconteça. Devido aos que nós temos vivido nesses dias, ao ativismo desse Supremo Tribunal Federal, que virou uma corte militante, que tem lado político, que milita todos os dias, que está tomada pela esquerda, sua grande maioria são militantes de esquerda que estão ali, e realmente são um milagre. Um ponto favorável que nós temos é que não seria levado, a princípio, seria levado para algumas das turmas. E aí eu penso que nas turmas seria derrubado com muita mais facilidade, porque nas turmas são menos ministros, né? 5 ministros, 6. Então, eu acho que, como foi para o plenário, todos os 11 vão votar, nós temos aí um lampejo de esperança e vamos confiar em Deus para que realmente faça um milagre, porque dependemos de um milagre realmente, dado o que você falou, a conjuntura do que nós temos visto, de como eles têm julgado ações não de acordo com a lei, contra a Constituição, mas de maneira totalmente ideológica, né?